Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre as características populacionais da região sul. Vamos entender como é que a região sul foi ocupada e os impactos que a população e a concentração acabou gerando nesse espaço regional. Para a gente poder entender toda essa situação, precisamos entender que todos os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul teve aí como fatores de povoamento tardio, características climáticas e a falta de recursos naturais que fossem visíveis assim de um primeiro olhar. Se a gente levar em consideração então, quando houve a colonização portuguesa em toda a região litorânea brasileira, eles vieram justamente na tentativa de buscar ouro que estava ali no leito dos rios, o chamado ouro de aluvião, as pratas e outros metais preciosos e pedras preciosas que pudessem estar mais visíveis ali a olho nu. Dessa maneira, então, ao perceber a ausência desses minérios, essas terras da região sul, do que hoje nós conhecemos como região sul, elas foram meio que abandonadas com o tempo. Então foi um pedaço ali do território do que a América Portuguesa estava disponível ali para a metrópole europeia na época, que acabou não sendo tão utilizado assim. Só que daí com o tempo, ao perceber essa fragilidade da coroa portuguesa e depois do Império Brasileiro, daquele território ali tão grande, tão vasto e totalmente desocupado, houve ali então preocupações com a ordem de segurança nacional, por exemplo, como é que a gente vai proteger o território ali de uma possível ocupação estrangeira. Então começam essas outras preocupações. Como nós tínhamos então esse clima subtropical, então não dava para produzir cana-de-açúcar, que era uma coisa que de fato era a grande sacada dos portugueses, então ela foi esquecida. Só que daí quando houve o processo de embranquecimento da população, depois que os escravos já estavam numa quantidade aqui interessante e a ideia do Império Brasileiro era justamente de trazer uma quantidade aí de europeus na tentativa de embranquecer toda a população, é meio até estranho falar esse tipo de situação, mas era o que acontecia mesmo. E vieram então diversos imigrantes que começaram então a ocupar justamente essas regiões. Então a ideia do Império era justamente esse: vocês vêm para o Brasil e nós damos terras para vocês. Então essas terras, obviamente, foram as terras da região sul, tendo como base principalmente o fato de que, eles tinham uma quantidade de terra que não estava sendo ocupada, então precisava ser ocupada, e também o fato de ser clima subtropical. Por ser clima subtropical, era próximo daquilo que lá na Europa já essa população que estava chegando estava acostumada. Então começaram a utilizar essas terras justamente no sentido de utilizar e perceber aí uma similaridade climática e também esses fatores de povoamento. Então surgiram diversas companhias de povoamento que davam ali o básico de condições para que esses imigrantes chegassem. Porém, toda a estrutura, seja ela de estradas, de comércio e de todas essas outras situações, deveriam ser feitas justamente por esses colonos que estavam chegando. Então, não é muito incomum aparecer colônias europeias variadas aí em toda a região sul. Nós vamos perceber esses sistemas, então, de povoamento bem interessante. Quando vamos perceber aqui, ó, nesse mapa, percebam que nós temos aqui, ó, diversas colônias instaladas aqui em toda a região sul. Percebam que aqui, mais no centro-sul paranaense e aqui no centro-norte catarinense, vamos ter a presença aqui de eslavos. Eslavos, professor, o que é? Aqueles povos que têm etnia do leste da Europa. Então nós vamos ter aí poloneses, ucranianos, russos
que acabam aí ocupando essa porção aqui, ó, através do quê? Desses programas de incentivo do governo, esse sistema de povoamento que foi criado, essas companhias de colonização. Então, diversas acabaram criando aí, essas diversas empresas criaram justamente um sistema para poder aí arrebanhar, digamos assim, esses imigrantes para poder ocupar a terra e dela poder desenvolver. Assim, nessa região tivemos os eslavos. Na região aqui, ó, de Santa Catarina, litoral, até uma faixa de 300 quilômetros, nós já vamos ter aqui uma região focada já na colonização alemã. Nós temos aqui em Santa Catarina a cidade mais alemã do Brasil, a cidade de Pomerode, por exemplo, onde nós temos aí uma população que em grande parte fala o alemão como se estivesse falando o português no dia a dia. Nós temos também uma outra cidade muito importante na região do Vale do Itajaí, chamada de Blumenau. Blumenau, então, é uma das mais importantes cidades aí focadas na cultura alemã. Aí nós vamos ter também toda a parte italiana, que também foram concentradas aqui na região sul. E aí vamos ter a região, principalmente do norte de Santa Catarina aqui, com São Bento, vamos ter ali Joinville, tem uma parte ali, vamos ter Rio Bonito, outras regiões ali de colonização italiana, vamos ter a região de Bento Gonçalves, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, toda essa região mais ao norte do Rio Grande do Sul e também no oeste de Santa Catarina vamos ter uma presença bem interessante aí de italianos focados justamente na colonização e produção de uvas e também trazendo toda a cultura europeia e italiana para a nossa região. Aí nós vamos ter outras áreas onde vamos ter aí uma colonização mista, espanhóis, árabes e também descendentes japoneses que vieram um pouco mais tardiamente para as regiões. Então vamos ter aqui região de Foz do Iguaçu, por exemplo, temos uma grande colônia árabe na região, assim como o litoral do estado do Paraná. Vamos ter uma colonização espanhola, também focado aí no oeste de Santa Catarina e assim sucessivamente. Vamos perceber então que essa população da região sul, ela teve como base, de fato, essa colonização europeia. Então, esse povoamento que acabou sendo trazido para a região fez com que toda essa organização, digamos assim, acabasse gerando aí uma grande influência na cultura do povo do sul. Então nós vamos sempre levar em consideração os fatores climáticos, que não tinha relacionamento com a coroa portuguesa, uma vez que não tinha nenhum recurso natural, mineral, que pudesse ter aí um interesse da coroa, então teve essa demora para a atividade aí de ocupação e, consequentemente, atividade econômica. Porém, quando esses colonos chegam na região, inicia então uma forte atividade policultora na região sul. Então vamos ter aqui uma produção bem interessante para o setor primário. Então vamos ter aqui produção de uva, vamos ter produção de trigo, vamos ter produções de oliveiras em algumas partes ali, que acabou não vingando, uma vez que não tem clima propício para isso, mas acabou sendo um dos principais aí fatores de desenvolvimento do setor primário, assim como a pecuária também acabou sendo organizada aí. Só que à medida em que vai passando os tempos e a colonização, ela deixa de ser necessariamente o algo forte, porque ela passa a integrar toda a população nacional, nós vamos ter aqui a presença de formação dos grandes centros da região sul. Se a gente levar em consideração e perceber hoje, ó, dados de 2010, vamos ter aqui a população urbana da região sul, 85%, enquanto teremos 15% da população rural. Sim, importante lembrar que a região sul é uma região muito importante no setor primário. Ela tem aí uma característica agrária e agropecuária muito forte, mas com o tempo, ela acabou se urbanizando. E urbanizando por quê? Porque ela acabou tendo esse processo de melhora na tecnologia de produção agrícola. Então, houve uma mecanização do campo e uma concentração de terra, que fez com que as pessoas fizessem o quê? Deixassem de ficar nas áreas rurais, passassem aí para os centros urbanos, num processo migratório que conhecemos como êxodo rural.
Quando não é esse movimento migratório chamado de êxodo rural, esses colonos ou essas pessoas que trabalhavam nas zonas rurais, eles começam então a avançar as fronteiras agrícolas na tentativa de buscar novas terras para poder aí gerar a sua riqueza, o seu sustento. E isso começa a expandir ainda mais as terras para o norte do Paraná, na produção de café, que daí acaba também unindo com a parte de São Paulo, que também está bem desenvolvida ali, mas em direção também à produção de soja para mais a região do centro-oeste. Agora, vamos só entender aqui, ó, que a proporção da população hoje da região sul, ela é 14% de toda a população do país. Então, ela é uma população relativamente grande. Ela não é uma das maiores, mas também não é uma das menores, mas acaba tendo aí uma importância muito forte. Agora entendam aqui, pessoal, vejam que quando há esse processo de mecanização do campo, desenvolvimento de tecnologias e concentração das terras, as pessoas começam a ocupar as áreas mais industrializadas de todo esse processo. Então vamos ter aqui a organização da região de Curitiba, quando há o desenvolvimento da cidade industrial de Curitiba, a principal zona industrial do estado do Paraná. Vamos ter aqui a região do Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, também tendo aqui uma força muito grande na parte populacional, e na região aqui da Grande Porto Alegre, que vai ter aí também a indústria como um principal fator. Então percebam que à medida em que a mecanização do campo vai acontecendo, há o êxodo rural e as pessoas começam a se organizar nesses grandes centros. É importante salientar também que outras áreas, com o tempo, passam a ter características de economia mais forte, como é o caso do norte de Santa Catarina, que vai ser pautado às características do turismo, por exemplo. O turismo no litoral de Santa Catarina, ele é bastante forte. Outra situação também é essa ideia de cidades pautadas já nas áreas de turismo de inverno, como na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense e também em áreas mais altas do estado do Paraná, acabou gerando também uma concentração aqui mais próxima também desses grandes centros. Dessa maneira, nós temos aí a forma com que houve o desenvolvimento urbano e demográfico da região sul. E eu espero que você tenha entendido essa aula. Muito obrigado por ter assistido ela até aqui. Tchau!